Tá. Só um problema técnico aí, estamos voltando. Então, falando sobre a Supercopa, né? Falando sobre a Supercopa, vamos... o que acontece? E sobre o Dorival Júnior, principalmente, né? O Dorival, Minas Gerais, né? Belo Horizonte e nesse final de semana, a capital do futebol brasileiro. Por quê? No sábado teremos o clássico, né? O Cruzeiro e Atlético, né? O grande clássico aí grande clássico do futebol mineiro, né? Com esse... que é o jogo mais esperado lá do Campeonato Mineiro, também vai ser no sábado, por coincidência, no mesmo final de semana, não sei se é coincidência ou não, mas é no mesmo final de semana da Supercopa, então todos os olhos do Brasil estão voltados para Minas Gerais. Então, o Dorival, como treinador da seleção brasileira, não poderia estar fora dessa, né? Então ele já vai, me parece que já está lá em Minas, ou vai chegar hoje ou amanhã, acompanha o Cruzeiro e Atlético no próximo... acompanha o Cruzeiro e o Atlético na próxima na Arena MRV no próximo sábado, amanhã, né? E depois fica pro Super Clássico, Supercopa do Brasil Rei, São Paulo e Palmeiras, que também será em Minas, lá no Mineirão. Eu fiquei durante a semana toda, eu falei aqui que pra mim não vale nada esse jogo do São Paulo e Palmeiras. É a minha opinião. Eu acho que vale como assim? Que é meio complicado você falar não vale nada. São Paulo e Palmeiras, se forem disputar um amistoso ou qualquer tipo de esporte, tem a rivalidade. Isso é uma coisa assim muito, muito clara. Porém, eu acho que a importância dada a esse jogo é muito maior do que realmente é. Porque dá-se a mesma importância para esse jogo do que um título brasileiro, um título de Copa do Brasil, e não é, porque é um jogo só, é um campeonato de um jogo só, né? Até algum tempo atrás já era disputada essa Supercopa, era disputada essa Supercopa, porém não tinha essa visibilidade. Eu confesso que eu não lembro de ter acompanhado a Supercopa. A primeira que eu lembro foi o Flamengo e Atlético Paranaense, então, acho que foi quando voltou. Exatamente, voltou. Isso. Antes eu não lembro disso. Ninguém nem dava bola, nem sabia que existia isso aí. E era um jogo que iniciava, normalmente os times iam com o time reserva, às vezes nem era transmitido o jogo. Então, na verdade, voltando aqui, a Globo comprou essa ideia e desde então isso aí é vendido como um título, né? Aí vão falar dos títulos do Abel, tem Supercopa, não sei o que, Supercopa da Libertadores, Supercopa da... Pra mim é puro comércio, tá? Não tô falando isso, eu já falo isso desde que voltou isso aí, não é porque o São Paulo, muita gente vai falar, ele tá com medo que o São Paulo perca pro Palmeiras. Pela primeira vez o São Paulo vai chegar em igualdade de condições com o Palmeiras, no mínimo, pra esse jogo aí. Todos os outros jogos, o Palmeiras, nos últimos, vamos falar aí, 5 anos, o Palmeiras era superior ao São Paulo em todos os confrontos. O time chegava como favorito. Pela primeira vez, depois de uns 5 anos aí, o São Paulo chega em condições de igualdade com o Palmeiras para esse jogo. Mas isso não quer dizer que o São Paulo ganhando seja um título a ser comemorado. Assim, você vai comemorar a vitória sobre o rival. Uma vitória sobre o Palmeiras, como o Palmeiras deve comemorar a vitória sobre o São Paulo se isso acontecer. Agora, falar que isso é um título, para mim, é muito forte. Esse para mim que é o ponto. Então, se dá uma super valorização dessa famigerada aí Supercopa do Brasil. Eu particularmente não sou adepto desses, e eu acho que a imprensa comprou a ideia também, então, talvez pela falta de assuntos falta de mais competitividade nesse início de ano, né? O início dos estaduais, time jogando com o time reserva, os estaduais engrenando ainda, então dá um toque, um glamour aí para um jogo. Para mim é um jogo São Paulo e Palmeiras que sempre é importante, mesmo que fosse amistoso, que na verdade é um amistosão de luxo, é um amistosão mas devido a tudo que envolve isso, valores também, né? Valores financeiros, vamos falar assim. É importante, então, o jogo se torna importante. Eu não dou a importância que todo mundo dá todos os órgãos de imprensa, tal, também para divulgar o jogo. Quem da imprensa
que é contra isso, que dá a sua opinião, normalmente é massacrado. Mas eu não me furto de dar minha opinião. Minha opinião é sempre essa aí. O ano passado lá o Palmeiras ganhou do Flamengo, foi um grande jogo, mas eu vi como um grande jogo que abriu a temporada, não como um título do Palmeiras. Quem não quer ver um Palmeiras e Flamengo? São os dois melhores elencos do Brasil, os dois melhores times do Brasil. Quem não quer ver agora um São Paulo e Palmeiras? São Paulo, né, em ascensão, né, animado aí com agora a quebra do tabu, tudo. É um jogo, tem tudo para ser um jogo. Não vou falar, eu não vou assistir o jogo, não vou torcer pro São Paulo, claro que eu vou. Mas eu não vejo com toda essa coisa. Por exemplo, se o São Paulo ganhar, o Calerinho não vai vir. Eu não vou vir com a camisa do São Paulo, como eu vim, que eu achei muito mais importante o São Paulo quebrar o tabu na terça-feira do que eventualmente vencer essa Supercopa. Vou ficar muito satisfeito se o São Paulo vencer o Palmeiras por São Paulo ganhar do Palmeiras. Ponto. Se fosse com qualquer outro time, pra mim, era mais um jogo. Mais um jogo. Como é um jogo talvez até menos importante que um Campeonato Paulista, na minha opinião. Né? Então, você torcedor, só você prefere ser campeão paulista jogando todo o campeonato tal, ou ser campeão da Supercopa ganhando um jogo? Muita gente prefere ser campeão da Supercopa ganhando um jogo. Eu não. Eu acho que ser campeão paulista tem muito mais valor porque você vai disputar o campeonato todo. Essa é a minha opinião. São apenas opiniões. Muito bem. E voltando agora para o lado do Dorival, que estará presente lá no jogo, Cacau. Quem você acha que ele vai observar lá que tem chances de ser convocado? Lembrando que os jogadores do Palmeiras vinham sendo convocados, né? Do São Paulo, não. Não, o do São Paulo ele conhece como ninguém. Sim. Né? E do Palmeiras tem, né? O Rafael Veiga com certeza vai continuar sendo convocado porque é um excelente jogador, é o camisa 10, a melhor camisa 10 do futebol brasileiro em atividade no Brasil, com certeza absoluta. E não vejo outros jogadores mesmo na Europa com características semelhantes. Né? Esse vai ter chance com o Dorival, né? Porque com o Diniz era chamado, mas só para fazer uma gracinha ali no final. Exatamente. O Dorival sinalizou que deve convocar mais jogadores do Brasil, né? Então ele eu não sei se ele vai ver alguém especificamente, mas ele tem que ver os grandes jogos no Brasil, ele tem que ver lá no campo, né? Pra ver que a diferença é grande de você assistir na televisão e você assistir no campo. Então ele tá fazendo certinho ele vai ver dois grandes clássicos do futebol brasileiro que vão ser disputados no mesmo estado, né? Então, estado, não estádio. Na mesma cidade, sim, em estádios diferentes. Mas não tem... como que eu posso falar? Eu acho que não tem ninguém específico, que ele conhece os jogadores já. Ele vai ver como que tá e vai ver o jogo, sentir a parte tática, a parte técnica, né? Porque eu acho que ali desse pessoal aí, quem vai ser convocado é o Rafael Veiga, né? Do São Paulo eu não vejo um destaque individual. Poderia levar o Beraldo, que jogou com ele ano passado, porque hoje tá no PSG, né? Mas ali eu não vejo nenhum nome assim. Talvez o Lucas voltar para a seleção, mas não sei, eu acho que na Europa tem jogadores melhores em fase melhor, em momentos melhores que o Lucas, mas não vejo individualmente. Tem jogadores em ascensão, Pablo Maia, jogadores novos em ascensão, Pablo Maia, por exemplo, né? É um bom jogador, tá em ascensão. O Zé Rafael, eu acho que é um cara que poderia compor uma seleção, ser convocado vamos ver se ele se encaixa bem no esquema, apesar do Brasil ter ótimos primeiro e segundo volante, mas é um cara que poderia ser convocado, né? Mas enfim, eu acho que ele vai mais observar o jogo em si do que algum atleta em específico. O ingrediente a mais para o espetáculo, a presença do treinador da seleção brasileira. Sim, não, e ele fazendo a lição de casa, que é você tá no estádio para assistir o jogo. Eu esqueci também o goleiro do Palmeiras, o Everton, mas ele tá cansado de saber como que é, né? Ele conhece, aí vai ser preferência pessoal. Muito bem, antes de passar para o próximo assunto, Cacau, repercutindo bastante aí a nossa nova live, tivemos um probleminha aí com a antiga, mas já estamos on novamente e a ala palmeirense se manifestando aí na nossa live, Cacau. Então, bravo. Aí, a professora Déia Souza voltando, falando que ouviu um Sérgio Reis enquanto estava... Aqui não ouvimos. A gente não ouviu aqui, eu gostaria de ter ouvido o Sérgio Reis, era tranquilo. Zetão apareceu, o palmeirense aqui, né? Bom dia, amigos, bom dia aí pro Zetão. Ele estava apitando o final em Avaré. Final em Avaré. Daí, quiser dar detalhes aí da final de Avaré, o campeonato muito bom lá de Avaré, muito bom. O professor Gildo, sextou, Girdão, daqui a pouco sextou. Boa tarde, amigos, sextou. Já preparando para mais um título, é uma nítida provocação, né?
Abraços, o Zetão, o Vai Verdão. O Zetão, Cacau deve estar nervoso já, nem um pouquinho, nem um pouco mesmo. Eu quero ver como é que vai estar aqui o programa na segunda-feira, caso o São Paulo seja campeão dessa Supercopa. Você vai ter provocação, vai ter alguma coisa? Não vai ter provocação, vai ser normal. Vou comemorar uma vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, que há muito tempo que o São Paulo não tem tanta chance que nem agora. A Andréa Jimenez chegando aqui com seu tinha dado um oi na outra live, mas não deu tempo de ler. Não deu tempo de ler o comentário dela, mas põe seu porquinho e seu coraçãozinho verde, né? Também torcendo para o Palmeiras. A galera palmeirense em peso aqui, né? Zetão falando que já começou a choradeira, não tem nada de choradeira. Torquinho voltando aqui, Rogério Funes com certeza grande professor e palmeirense de primeira hora. Na outra live, o Torquinho colocou sobre o Mundial de 51. Eu vou preparar aqui, na próxima entrada aqui a gente vai falar sobre isso. E o Beto Góes dando ótima sexta-feira. Vamos fazer já, Vinícius, essa... quer pegar o embalo aí do Vamos pegar o embalo aqui. O Turquinho falou que o Turquinho falou que tá no... que o Palmeiras é campeão mundial. Daí eu tenho uma foto aqui exclusiva do vestiário. Essa foto aqui é do vestiário do Palmeiras. Olha o que está no vestiário. Vamos colocar aqui na live, daí vocês veem se está bom ou não. Então aí, ó. Homenagem Caravana ao Rio. Assista aos encontros finais da Taça Rio. Palmeiras e Juventus, preço 300 cruzeiros. Certo. Essa imagem eu captei lá no próprio vestiário do Palmeiras. No próprio vestiário do Palmeiras, o próprio Palmeiras admite que não é campeão mundial, é campeão da Taça Rio. Isso aí tá no vestiário do Palmeiras. Não é em lugar nenhum, não é nada, né? E tem também aí vocês vão ver aí uma coroa com a coroa colocando como Taça Rio. Taça Rio. Isso são imagens do vestiário do Palmeiras. Então, vocês podem observar que o Palmeiras não é campeão mundial, porque no próprio vestiário do Palmeiras tem essas alusões a Taça Rio 1951. Se for assim, então, como a gente sempre fala, como tem público novo, a gente pode falar, né? Então o Olaria foi campeão mundial esse ano porque ele foi campeão da Taça Rio, né? Então, mas lembrando também aos amigos palmeirenses, se o Palmeiras, que nunca foi campeão mundial, ganhar do São Paulo no domingo, que é tricampeão mundial oficial, não vale como título brasileiro e muito menos como título mundial, para deixar muito claro isso. É apenas um jogo de início de temporada. Ponto. Muito bem. Daqui a pouco vem a tréplica aqui dos palmeirenses, Cacau. Falando em Palmeiras, Cacau, o composto termoplástico utilizado no gramado do Allianz Parque será trocado por um material orgânico de cortiça. A W Torre informou ao Palmeiras que realizará a troca até o dia 20 de fevereiro. E com a previsão da entrega, o time perderá os duelos contra o Ituano no próximo dia 8 e diante do Corinthians no dia 18 de fevereiro. E a expectativa é que o Verdão volte ao seu estádio contra o Mirassol no dia 24. Um laudo técnico solicitado pela W Torre apontou que o termoplástico realmente não suporta as altas temperaturas da cidade de São Paulo e que o mais adequado nesse momento é trocar o material. O processo de troca será feito pela Soccer Grass, que teve o contrato com o Palmeiras rompido na segunda, mas segue em parceria da W Torre e é a responsável pelo gramado do Allianz Parque. O composto termoplástico é um material que sofreu deformações e tem se tornado uma massa na chuteira dos jogadores que atuam no Allianz Parque. Imagens divulgadas no último domingo chamaram a atenção para a gravidade do problema. Em 2020, foram aplicadas quase 54 toneladas desse produto que visualmente parece uma borracha, mas tem outra composição e é oco por dentro, o que também ajuda a evitar o acúmulo de água. Com as altas temperaturas, porém, ela não tem suportado e tem causado problemas.
A W Torre, então, achou mais adequado mudar para a cortiça, olha o detalhe, que já é utilizada no Newton Santos, estádio do Botafogo, e que recebe elogios dos jogadores que lá atuam. A construtora avaliou também que as outras 2 camadas que compõem o gramado, chama Shock Pad e tapete de grama sintética, estão em boas condições dentro do prazo de validade e não precisam de uma manutenção nesse momento. A cortiça é autorizada pela FIFA e tem uma grande aprovação de atletas. Ou seja, por que lá atrás já não colocou o composto, já que é autorizado pela FIFA, que é bem aceito e tudo mais? Inventou fazer essa borracha, essa gosma aí que sai na chuteira, Cacau. Então, é aí que fica a pergunta, né? Se já tem uma coisa que tá dando certo, o porquê você não... O porquê você não aproveita essa não sei se é tecnologia, né? Essa questão que já era feita em todos os estádios do Brasil. Lá no Atlético Paranaense me parece que é alguma coisa com casca de coco, alguma coisa assim que é colocado. Coisa orgânica também, né? Orgânico também lá no Atlético. Eu acho que é um processo diferente, mas que funciona bem melhor, que a gente não vê tantas reclamações assim no estádio do Atlético Paranaense, né? Na Arena da Baixada. Mas enfim, vamos ver se vai dar uma solução, que isso aí já virou uma novela, né? Já virou uma novela, mas assim, a gente vê num estádio de futebol, eu acho que o principal de tudo é o gramado. É o gramado. E se você não tem um gramado bom, não adianta você ter uma arena maravilhosa como o Palmeiras tem, né? E não ter um gramado de acordo para a prática do futebol, que todos os jogadores, inclusive do time da casa, reclamam. Então vamos ver se isso aí vai ser uma solução definitiva e acabe essa novela aí, que os jogos aconteçam lá e que seja priorizado o melhor. Vai perder o clássico contra o Corinthians, não vai poder mandar em casa. Então, não vai conseguir mandar em casa. Provavelmente pode ser que seja no Morumbi. Né, se ainda valer aquele acordo de São Paulo e Palmeiras, que seria muito interessante se ter um clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, né? Seria interessante. Mas enfim, finalmente chega num primeiro acordo dessa novela e vamos ver o resultado disso ao final. A gente não tem conhecimento técnico, né, para saber como que faz essa troca, né, dessa camada, que deve ser, né, uma camada, como que é feito isso, se você limpa totalmente e depois... Não sei, vamos ver o resultado de tudo isso mais pra frente. É isso aí. Bom, temos resposta aí sobre a sua observação aí, Cacau, na nossa live. Bastante. Os palmeirenses mexeu com o brilho dos palmeirenses aqui, né? A Andréia Gimenez falando sobre a Supercopa, né? Que vence o time que melhor jogar, né? É isso aí, de preferência o São Paulo, né? Daí ela também falando que é só um detalhe isso no vestiário do Palmeiras, um detalhe importante, né? Porque no próprio vestiário você está requisitando um campeonato mundial e você mesmo fala que é Taça Rio, então, né? Isso aqui, o Turquinho falando que 1951, inequívoco campeão mundial, independente de opinião, o dado os registros de vestiário. O vestiário deu Palmeiras, não é um vestiário qualquer. O Palmeiras resgatou o sentimento da derrota para o Uruguai em 50. É campeão e pronto. Não adianta nada, né? Nem mostrando que... Olha aqui, né? Bel Lopes. Boa tarde, amigo. Bel Lopes e Banda da Bahia. Olha. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Aí o Turquinho falando, Cacau, você é insuportavelmente secador do Palmeiras, mas mora assim no meu e nos corações de seus amigos. Coitado do Vinícius. Falou, cuidado do Vinícius, mas coitado do Vinícius. Viu? Precisa acertar o seu corretor aí, que tá feia a coisa, hein? O Turquinho falando que o pessoal da W Torre teimosos. Não, mas agora eles acham que deram caiu na real, né? Daí o Juliano falando que há controvérsias para alguns em um estádio de futebol, o mais importante é o bar. Também, né? O bar é um fator importante. Hoje, bem menos do que era, né? Hoje tem as proibições, né? Então fica meio... Até no entorno tá proibido, né? Então é bem complicado. No final de semana que eu fui para São Paulo acompanhar São Paulo e Portuguesa, a caminho do estádio, vários quiosques, carrinhos assim, vendendo cerveja. Vendendo cerveja, inclusive...
a jornada, na caminhada de alguns quilômetros do shopping até o estádio, fomos degustando uma também, já que dentro do Morumbi não pode. A famosa Via Sacra. Exato. A famosa Via Sacra até o estádio, né? E era muito gostoso, né? Até antes, eu não sei se isso existe, ainda eram as barraquinhas do lado do estacionamento, bem na frente do estádio, lá você ficava tomando uma... Tinha lá também, mas com comida, cachorro quente, então, pizza. Não pode mais bebida nem ali, né? Aí tem que ser um raio de, não sei, eles dão um jeito de dar uma burladinha, mas... E o precinho, ó... Então... O famoso preço de... Só que falta os atrativos que esse preço e quente oferece, né? Não, isso faz parte. Mas antes era uma cervejinha gelada, você comia um sanduíche de pernil, você chegava cedo no estádio, comprava o ingresso na bilheteria, sentava no barzinho ali, né, nas barraquinhas, tomava sua cerveja gelada, acompanhando o movimento do pessoal chegando, comia um sanduíche de pernil, que era tradicional, né? Comeu o famoso sanduíche de pernil e depois, perto da hora do jogo, você entrava no estádio e poderia continuar ali a tomar sua cerveja no estádio. Hoje já não é mais possível ser dessa forma, né? Ali no Allianz ainda tem os bares no entorno lá, é um lugar legal de se frequentar também, né? Redutor deles, né? Ali sempre foi desse jeito ali, né? Atrás do estádio, na antiga entrada do Parque Antártica, tem os bares, hein? Vários. Bar do Elias, se não me engano, era ali. É muito, muito bacana lá. Daí a Andréa Gimenez falando não aqui, não sei sobre o que ela está se referindo, né? Acho que do Mundial de 51 ainda. E aqui ela falando que vai ser 2-1 pro Palmeiras. Bom final de semana, meninos. Ela tem acertado as previsões. Tomara que ela erre essa aqui. Muito bem. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Uma grande audiência hoje no nosso programa. Muito obrigado. Fala do Santos agora, Cacau. Sofreu um transfer ban da FIFA por conta de uma ação movida pelo técnico Fábio Bustos, que dirigiu o time em 2022. O ex-treinador do Peixe cobra 1,2 milhão de dólares pela cotação atual, 5,9 milhões de reais, pelo rompimento do contrato por parte do clube. A dívida faz menção ao período entre a demissão em julho de 22 e o fim de 23, quando seu contrato terminaria. Foram 28 partidas no comando técnico do Peixe, 8 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. O jurídico do clube alvinegro tem trabalhado para reverter a sanção, mas ainda sem sucesso. O empresário do Bustos disse que ainda não foi procurado pelo Santos para negociar um acordo. O Peixe, por sua vez, soltou uma nota oficial afirmando que não conseguiu reduzir o valor para 4 milhões e agora tenta um acordo com o ex-treinador. E em função desse transfer ban, o goleiro Gabriel Brazão, recém-contratado e de vínculo já assinado, não poderá ser inscrito pelo Santos no Paulista. O clube ainda não anunciou a chegada do arqueiro. O Jorge, também contratado e ainda sem aparecer no bid, está em situação parecida. Lembrando que o Bustos foi contratado em 25 de fevereiro com contrato até o fim de 25 de fevereiro de 22, com contrato até o final de 23. E o vínculo não previa multa por rompimento unilateral e havia um acordo verbal de não haver cobrança caso uma das partes optasse pelo término antecipado. Isso segundo o Santos. O Bustos foi demitido meses depois, no dia 7 de julho, após o Peixe ser eliminado pelo Deportivo Táchira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Então tá aí o Santos sem poder inscrever novos jogadores, mas ainda bem que deu tempo de inscrever os antigos, né? Exatamente, talvez até por isso a pressa, né? Esse processo devia estar rolando lá. E você vê o absurdo da coisa, né? O Bustos ficou praticamente... Chegou em fevereiro e foi demitido em julho. Ficou 4 meses e dá todo esse problema aí pro Santos. É mais uma pataquada aí da antiga diretoria aí do Santos, né? E me parece que tá bem estranho esse começo de ano aqui, né? Porque jogador é contratado e não pode estrear, né? O treinador próprio Carille do Santos, aí logo pode estourar alguma coisa aí, porque... Os japoneses estão bravos, hein? Tão bravos. E assim, aqui no Brasil a gente sempre acha que pode dar um jeitinho, não sei o quê. Às vezes tem coisa escrita que é o que vale, né? O próprio do Inter lá, o Borré do Inter, agora o Luiz Henrique do Botafogo, me parece que ele foi contratado pelo Lyon e está emprestado pro Botafogo. Então,
São muitas coisas. Caso Mateuzinho e vários outros aí. Nós vamos falar ainda mais uns. Não vou nem falar as coisas do Corinthians ainda, porque é o próximo assunto. Assunto. Vai ser um prato cheio para isso. Só para isso, né? Uma pauta só para isso, pro assunto Corinthians, né? Mas algumas coisas estranhas estão acontecendo e esse transfer aí é bem rigoroso, né? Quando acontece isso. O Cruzeiro ficou um tempo também. Ficou sem contratar, né? Então, e por causa de uma má jogada aí da diretoria anterior, o Santos fica na mão aí de tentar resolver esse problema com um treinador que praticamente eu nem lembrava, sinceramente eu nem lembrava da passagem dele pelo Santos. E aí o Santos vai ficar na mão por causa dessa, enquanto não resolver essa pendência, o Santos num momento delicado financeiro, né? Então vai ser difícil aí de se livrar disso aí. Vamos ver se o jurídico consegue fazer um acordo aí. Mas como eu disse, né? Ainda bem que o Santos teve tempo hábil para inscrever a maioria dos jogadores. Chegaram 12, né? Muitos jogadores. Muitos jogadores lá na Vila Belmiro. Seguindo aqui com a nossa live, Jodemar chegando, dando seu boa tarde, um ótimo final de semana a todos. Certo. Ele que vai descer a avenida, Cacau? Ele falou que não, né? Mas ele não participou aí da discussão. Jodemar, você vai me ajudar aí, porque a palmeirençada tá tudo alvoroçada hoje aí, estão achando que vale título isso aí, estão preocupados aí com... comprovamos aqui que o Palmeiras não é campeão mundial, né? Depois do que está escrito no próprio vestiário do Palmeiras, que foi campeão da Taça Rio 1951, e disso aí deu bastante polêmica, né? Você poderia estar aqui para me ajudar nessa empreitada aí, mas como a gente falou, se o Palmeiras ganhar do tricampeão mundial São Paulo, não vale como título mundial. Muito bem, falar agora do Corinthians, Cacau, porque olha, todo dia, como é que é aquela novela? Cada mergulho é um flash, né? Bom, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, teve uma reunião vazada em vídeo que circulou nas redes sociais nessa quinta-feira. Dentre os assuntos abordados, o dirigente prometeu um meia de primeira linha. No primeiro momento, o Melo falou sobre a pressão sofrida nesse início de mandato e afirmou que está pagando por algo que não fez. Abre aspas. Olha o que estão fazendo. Não fiz nada disso que estão falando na mídia. Estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Para mim, é triste ver minha família, minha filha ficar vendo isso. Mas, meu amigo, eu vou até o final. Doa a quem doer. Deixa bater à vontade. O que eu já apanhei para ganhar a eleição, daqui para frente é fichinha. Destacou. E sobre o Campeonato Paulista, torneio que o Corinthians é quarto colocado no grupo C, Augusto Melo afirmou que, caso avance de fase, ninguém segura o timão. E por fim, ele afirmou que o Pedro Raul já treinou e está à disposição e que há um meia chegando ao clube. Ele disse que o Pedro Raul treinou ontem, né? E vai estar à disposição para domingo. O Garro, infelizmente, segunda-feira. E também está chegando um meia de primeira linha com 1,90 m. Então tá aí, essa... Eu não sei se foi conversa vazada mesmo, se é... Ou vazou de propósito. É, vazou de propósito, mas enfim... Mais promessas aí do Augusto Melo, Cacau. Pedro Raul jogando domingo. O Garro, segunda-feira, fica regularizado e está chegando um meia de primeira linha, 1,90 m. E aí já começam os memes, né? Daí já puseram ele com um meião desse tamanho, né? Uma meia do Corinthians, assim, né? É um fanfarrão esse presidente do Corinthians aí. E é muito estranho, né? Na véspera tinha estourado que estavam com escuta lá no Corinthians, com câmeras, não sei o quê. No outro dia vaza uma conversa, né? Que foi Como uma conversa. Como é que ele não repara o cara na frente dele? O telefone vibrando lá, pelo amor de Deus. Muito mal contado isso aí. Mal contada a história, né? Todas as coisas vão acontecendo no Corinthians. Que ontem também teve invasão do CT na madrugada, né? Teve um fato aí, foge das páginas esportivas, mas das páginas policiais, né? Um jogador do Corinthians envolvido, né? Ele... Morte de uma menina, né? Tava junto com um jogador do Corinthians, do Sub-20 do Corinthians. Então, tudo tá acontecendo lá no Corinthians, né? Tudo CT sendo atacado à noite. CT atacado à noite, tudo essa... Então, e mais essa. Agora vaza, conversa. Todo dia tem pelo menos uma historinha aí do Corinthians. E aí, de tudo aí que falou, né? As coisas. Falou que o Pedro Raul já treinou e que vai jogar domingo. Vamos ver.
E se vai jogar domingo, o Yuri Alberto vai pro banco, então. Ele já tá escalando o time. O Galo, então, pode tirar não vai ter chance de ser escalado, pelo que ele falou, é que vai chegar um meia de 1,90 m, né? Que tem um grande nome. Vamos esperar. O pessoal já deve ter feito alguma pesquisa por a altura com certeza já dos jogadores. Logo vai pipocar aí quem é esse meia. Mas eu acho que uma notícia plantada aí para tirar um pouco o foco do Corinthians, que tá no... se não fosse pelo saldo de gols, estaria na zona de rebaixamento no Campeonato Paulista. E outro detalhe do Corinthians, Cacau, ontem pipocou também a notícia de empresários que entraram com uma ação contra o Corinthians porque estão devendo comissões, né? São 7 empresários, acho que o valor ultrapassa 60 milhões de reais também. Olha isso, a situação está complicada e é muito... essa fala dele, assim, eu fui atacado durante a eleição, então isso aqui para mim é fichinha, não sei o que. Ele tá muito parecido com o presidente da CBF. Tá muito parecido. É o mesmo, não tem postura de mandatário, não tem postura nenhuma, fala muita besteira. Os dois são iguaizinhos. O Edinaldo aí, ex-presidente do Corinthians. O Corinthians, eu prevejo um futuro meio complicadinho pro Corinthians com esse rapaz aí. Eu acho que muita coisa passa por manobra da antiga oposição, que acho que estão tentando minar a administração dele, tudo que dá para... Sim. Todas as granadas que puder jogar ali para ele, eles vão jogar. Vão jogar. E uma outra questão, ele é inexperiente. Não tem esse meio do futebol. Qualquer um de nós que a gente, mesmo com conhecimento técnico do futebol, tal, se a gente entrar no meio lá, os caras fazem o que quer. A gente não tem essa, né? E ele me parece um cara de boa intenção, tá querendo, mas nesse meio aí só tem só macaco velho ali. Macaco velho, malandro. E você vê no Santos também, no novo presidente, Marcelo Teixeira, estão acontecendo essas coisas aí da direção anterior. Mas ele foi lá, macaco velho, já pegou os jogadores, já inscreveu tudo porque podia estourar o negócio. Imagina se ele fosse começar a querer contratar, começar a querer acertar as coisas agora. Não ia contratar ninguém, o Santos ia estar sem time para jogar. Mas o cara é macaco velho, foi lá, aí mesmo com a história do Carille, ele foi lá, tal, já assinou, começa a treinar, depois vê o que dá. Exatamente. Conseguiu, macaco velho. Já é experiente. Agora o Corinthians tá esperando as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Pois é. E tá no meio de, assim, tem o fogo amigo, porque se um cara, se permitiu que um cara que ele tá conversando filmar, ou alguém que tá próximo ali filmar, é fogo amigo. Então, exatamente. Realmente muito complicado. Bom, na nossa live aí tem a resposta do Judemar, Cacau. Dizendo que estamos juntos, né? Ele pensa como você. Isso aí. E chegando aqui também o Thales dando um oi. Seja bem-vindo, Thales. Valeu, Thales. Bom, falar rapidinho de seleção feminina. O programa hoje voou, hein? Tem bastante coisa aqui que acho que não vai dar tempo de falar. Bom, o técnico Arthur Elias convocou ontem 23 jogadoras para a disputa da Copa Ouro Feminina da CONCACAF, que vai ser agora esse mês nos Estados Unidos. E a principal novidade foi a ausência das atacantes Marta e Cristiane na lista. 7 jogadoras foram chamadas pela primeira vez pelo Arthur Elias. A goleira Amanda, do Fluminense, a lateral Bia Menezes, do São Paulo, as zagueiras Tarciane, do Corinthians, e Thaís Ferreira, Tenerife, a meia Vitória Iaia, do São Paulo, e as atacantes Aline Gomes e Duda Santos, da Ferroviária. Presente nas 3 primeiras listas do Arthur Elias, a camisa 10 Marta, que completará 38 anos no dia 19, ficou fora pela primeira vez de uma convocação com o treinador. E a atacante Cristiane, de 38, recentemente contratada pelo Flamengo, esteve nas 2 primeiras convocações do Arthur Elias para amistosos contra o Canadá em novembro, mas ficou fora pela segunda vez. O treinador explicou que observa aproximadamente 50 jogadoras de olho na convocação final para os Jogos Olímpicos e que o grupo ainda está aberto. Após a Copa Ouro, Arthur Elias terá ainda outras datas FIFA de Jogos Internacionais para fazer a convocação definitiva para os Jogos de Paris. A Copa Ouro serve como preparação da seleção feminina para os Jogos, que serão disputados em julho e agosto. O torneio da CONCACAF contará pela primeira vez com seleções sul-americanas como convidadas.
Além da seleção brasileira, a Conmebol será representada por Colômbia, Argentina e Paraguai. O Brasil está no grupo B e vai estrear no dia 21 de fevereiro. O adversário será conhecido somente no dia 17 na disputa entre Haiti e Porto Rico nos playoffs da competição. Então tá aí, Arthur Elias já querendo dar a cara dele para essa convocação, duas medalhões fora, Marta e Cristiane. A Cristiane não é tão surpresa porque ela já, né, com a Pia ela não era convocada, mas agora a Marta, né, mas a Marta não tem entregado faz muito tempo, né? Então vai muito mais com o nome do que essa que é a verdade. Ela é a melhor jogadora brasileira de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, né? Tanto ganhou, já foi até homenageada com uma bola de ouro pelos serviços prestados, e então não dá mais para a seleção. O prêmio de gol mais bonito vai receber o nome dela na FIFA. Também, né? Exatamente. Então toda e qualquer homenagem para Marta é muito válida e muito merecida. Só que deu o tempo dela na seleção. Infelizmente a gente tem que ser muito realista, né? Então eu acho que é a seleção natural, né? Com uma hora a Formiga parou também. A Formiga também que foi uma grande jogadora, sim, talvez tão relevante quanto a Marta. 7 Copas do Mundo. 7 Copas do Mundo, só que chegou uma hora parou, né? E chegou a hora da Marta, né? Acho que para a seleção brasileira não deu. O futebol feminino cresceu bastante, é muito mais competitivo, e uma jogadora de 38 anos é complicado de você ter no grupo. Mas não sei se é definitivo isso, se a Copa Ouro é uma Copa experimental, se é uma tentativa aí do... É um preparativo para a Copa para a Olimpíada, né? Olimpíada, mas se é um preparativo, talvez ela, se tiver que convocar Marta e Cristiane para a Olimpíada, ele conhece já as duas, né? E talvez tenha que observar outros jogadores, mas eu acho que é o fim do ciclo das duas, ele já está preparando isso. Bom, rapidamente aqui na relação, né? As goleiras são a Amanda do Fluminense, a Letícia do Corinthians, a Luciana da Ferroviária. Laterais só duas, hein? Bia Menezes do São Paulo e a Yasmin do Corinthians. As zagueiras, a Antônia, que joga no Levante da Espanha, a Lauren do Current dos Estados Unidos, Rafaele do Orlando Pride, Tarciane do Corinthians e a Thaís Ferreira do Tenerife. As meias, Aline Milene do São Paulo, Ari Borges do Racing Louisville dos Estados Unidos, Duda Sampaio do Corinthians, Júlia Bianchi do Chicago Red Stars e a Vitória Yaya do Corinthians. Atacantes, a Adriana do Orlando Pride, a Aline Gomes da Ferroviária, a Bia Zanerato, que foi pro Corrente dos Estados Unidos também, era do Palmeiras, né? A Debinha também joga no Corrente, Duda Santos Ferroviária, Gabi Nunes do Madrid, Gabi Portillo do Corinthians e a Geise, que joga no Manchester United. Então tá aí a relação das jogadoras convocadas aí para a Copa Ouro, que será disputada esse mês lá nos Estados Unidos. Lembrando que essa Copa Ouro masculina, o Brasil também foi convidado várias vezes, inclusive ganhou algumas vezes essa Copa Ouro. Muito bem. Cacau, esses eram os nossos destaques dessa sexta-feira do nosso Alfa Resenha. Ficaram algumas matérias de fora aqui, mas o assunto rendeu bastante, né? Bastante. Queria agradecer a sua participação e as suas considerações para essa sexta-feira. É isso aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todo mundo que participou. É sempre legal porque teve a interação. Quando tem a interação da live, o programa fica mais dinâmico, tudo, e aí a hora passa mais rápido, né? Obrigado aí a todo mundo aí que comentou, que assistiu o nosso programa. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, né? Lembrando, a Supercopa não vale como Mundial, mas enfim, vamos aí, sextamos, né? Girdo, daqui a pouco tô chegando. Um abraço aí para todo mundo. Uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Até segunda, se Deus assim nos permitir. Sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Nosso Alfa Resenha volta na segunda-feira com São Paulo ou Palmeiras, super campeão do Brasil. E vocês fiquem aí todos muito bem. Tenham um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Valeu!